Falar um pouco da dolo ou culpa no crime de trânsito me parece algo que é diário. E é diário porque eu vim com o meu carro de Pinheiros até aqui, levei 45 minutos, num trajeto de 10,5 km. Mostra que o trânsito é algo cotidiano na nossa vida, pode ser não algo principal, mas é secundário, porque no final do dia você está estressado e não sabe por quê. Mas a gente sabe porque é o trânsito. É o trânsito mais violento do mundo. É o trânsito que mais mata no mundo por uma única e exclusiva responsabilidade, a do motorista. Não é por falha do carro, não é por falha da sinalização, não é por falha de nada. Se dá única e exclusivamente em função da conduta do motorista de trânsito. Conduta que já começa errado na sua formação, em que o método de formação, ele já prevê tantos entraves burocráticos que você é obrigado a ir lá, pôr o dedo e depois voltar de 1 hora sem ter feito a aula para pôr o dedo de novo para enganar o Estado de que você fez a aula. De não ter aberto o Código de Trânsito Brasileiro para ler, mesmo porque há autoescolas ou locais em que você faz a prova, que ele faz a prova para você, escondido. É o chamado jeito brasileiro. Né? Então, a formação do condutor, ela é uma formação viciada pelo jeitinho brasileiro. Queira os senhores queiram ou não, com todas as burocracias de pôr o dedo, né? Porque não dá para você cortar o seu dedo e ir lá, mas existe uma forma de fazer um dedo de silicone, que tinha uns médicos aí que faziam no serviço público e tal. E aí você faz o dedo de silicone e você manipula a máquina e você, então, não se forma condutor. Então, essa é a primeira falha. A segunda é que há um incentivo governamental para dizer que você, cidadão, chegou lá, o status é adquirir um veículo próprio. Não usado. Usado não. Tem que ser zero. Pode ser em 98 mil parcelas, você paga 2 carros, fica com um usado que vale metade, mas se você acha que está fazendo um bom negócio, porque o status do brasileiro é ter um carro próprio. E dentro desse carro próprio, da qual ele não foi treinado para dirigir esta máquina, ele é obrigado a entrar num trânsito em que o carro, e aí entra o começo da palestra, não é um meio de transporte. Ele é uma arma. E é uma arma de destruição em massa. Só pelo número de vítimas que eu já falei, fica claro perceber isso. Se mata no país, no primeiro semestre, mais do que se morreu na guerra do Iraque, guerra declarada. Tal. Não se mata mais do que na Síria, mas estamos chegando lá, infelizmente, que é uma guerra civil de mais de 3 anos. Se mata no primeiro semestre. E essa questão do carro é uma questão interessante porque o homicídio, que é o crime que nós vamos falar mais hoje aqui, ele está estipulado dentro do Código Penal brasileiro na sua modalidade culposa e dolosa. E, para tanto, eu vou fazer aqui uma leitura, porque é importante que se faça uma leitura, do artigo 18 do Código Penal, para que nós possamos resgatar o conceito de dolo e culpa. E me parece que esse conceito de dolo e culpa, que é um conceito milenar, que é um conceito que está estampado em 1984, na parte geral, ele deveria sofrer algumas modificações importantes, do tipo, vou ler aqui, disse o crime, artigo 18, 1, doloso, quando o agente quis o resultado, chamado dolo direto, quando eu quero o resultado naturalístico, a morte, o patrimônio, a violência sexual e por aí vai. Ou, né, uma coisa que eu não admito na legislação é o ou. Qualquer legislação do mundo, em especial a europeia, de onde eu estive há uma semana, é duro, esse choque de realidade é dureza. Não existe ou. Ou é, ou não é. E aí vem, ou assumir o risco de produzi-lo. O que é assumir o risco de produzi-lo?
Vamos fazer uma digressão. Eu assumi o risco de nascer, porque os meus pais tiveram uma relação sexual, eu nasci, eu cresci, eu me desenvolvi, eu peguei uma arma, eu matei alguém. Eu estou assumindo risco diariamente de fazer qualquer coisa. A expressão que deveria ser utilizada aqui é assumir o risco de produzi-lo com a consciência e a vontade anuindo pelo resultado. Faltou essa expressão. E aí eu já entro na polêmica. Ora, quando eu bebo, estou no bar. Eu sei que eu cheguei ao bar dirigindo o meu carro. Estou sóbrio. Eu cheguei ao bar, eu vou voltar com o meu carro. E eu falo assim, me dá uma dose de qualquer coisa, eu estou assumindo o risco de tudo. Mas será que eu estou anuindo a este risco? Que, do jeito que está escrito aqui, eu estou assumindo o risco, porque a lei fala, ou assumindo o risco de produzi-lo, ponto. Mas será que eu estou anuindo a este risco? Será que eu sou indiferente, essa é a expressão, sou indiferente ao resultado que pode acontecer? Porque da mesma forma que eu posso chegar com o meu carro no bar, beber, sair com ele, dirigir, chegar em minha casa sem acontecer nada, aliás, dentro dos limites de velocidade, dando seta, né? Aqui no Brasil, aquela seta, eu até fiz um ofício para os montadores que elas podem tirar, né? Não há necessidade de dar seta. Ninguém dá seta, né? Pode tirar aquele pauzinho que às vezes incomoda, não há necessidade disso, né? Posso entrar na minha garagem e estacionar perfeitamente. Como eu posso, da mesma forma, sair dando um cavalo de pau, virar a esquina, não respeitar a faixa de pedestre e atropelar alguém e matar. Ou, o que é pior, ou melhor, dependendo da circunstância, dar uma batida com o meu carro e me matar. Então, essa questão de assumir o risco com a consciência de que isso possa acontecer, é algo que está dentro da cabeça do autor quando acontece algo ilícito. Porque quando nada acontece, nada é feito, nada é percebido e a vida segue. Mas quando alguém é atropelado, alguém mata alguém, isso vai para a primeira página dos telejornais. Por um motivo muito simples. Não é porque eles querem que mude a legislação de trânsito. É porque coisa boa não vende. O que se vende no jornal é a desgraça alheia. Né? O povo que mais adora uma desgraça é o povo latino-americano em geral. Vê lá o corpo, fica todo mundo em volta para saber quem foi e tal. Não é da sua família, não é nada com você, mas você está, nossa, mas poxa, tá. É isto nosso. Então, esse conceito de dolo e desse assumir o risco de produzir é o ponto aí nevrálgico da nossa ideia aqui hoje. Por quê? Porque quando nós temos um homicídio doloso pelo chamado dolo eventual, e ele é consumado, porque, diga-se de passagem, não existe tentativa de dolo eventual. Não há tentativa de dolo eventual. Muito embora o professor Guilherme Nucci, a quem eu respeito, meu mestre, chefe, amém, né? Diga que existe, eu entendo que não existe. Porque se eu não estou anuindo ao resultado, eu não posso tentar produzir este resultado. O que significa dizer que, veja como é interessante, se eu atropelo e mato alguém e ele morre, eu posso colocar isso como homicídio doloso pelo dolo eventual. Agora, se ele apenas se fere, isso vai ter que obrigatoriamente ser culposo. Então tem alguma coisa que não encaixa, porque se o resultado é menor, que é uma lesão corporal, não pode ser pelo dolo eventual. Se o homicídio é consumado, pode ser o dolo eventual. Não me parece uma solução razoável, né? Ou assim, quem da rua passa e olha, acho que tem alguma coisa estranha, né? Mas o que se faz hoje, tendo em vista
a forma brutal com que há a morte da pessoa, a comoção que aquele crime se instala na sociedade, tanto a Delegacia Geral já soltou uma norma, não é uma portaria, mas uma norma, uma recomendação aos delegados que autuem como homicídio doloso, pelo dolo eventual, e que o Ministério Público denuncie como homicídio doloso pelo dolo eventual, porque a pena seria no mínimo de 6 e o máximo de 20 anos. Há quem diga também que no dolo eventual ele pode ser qualificado um homicídio, que eu não concordo. Mas há quem diga que é possível. Por quê? Porque se eu for denunciar na chamada culpa do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o homicídio culposo de trânsito, essa pena é de 2 a 4 anos. O que significa dizer? Significa dizer que, no começo do ano, já começamos bem, né, nessa área, uma senhora que estava com um carro branco, um carro bem grande, atropela criancinhas que brincavam na calçada. Só 5 crianças. E será que é justo ela ter uma pena de 2 a 4 anos? Porque se ela pegar o máximo, o que vai acontecer? Dirceu, que eu costumo dizer. Vai lá, fica um pouquinho, tal, sai para trabalhar, X. É o chamado semiaberto ou aberto, que não sei quem é casado ou não, acho que é a maioria. O regime aberto é o regime nosso, né? Você vai, trabalha durante o dia e volta para casa, não é isso? Certo? E aí tem a repreensão lá, o que você fez hoje, como foi seu dia, você tem que falar, não é isso? Só que não é o diretor da cadeia, é a sua esposa, né? Ou esposo, sei lá. É o regime aberto, que é o que nós vivemos, regime aberto. O semiaberto, ainda você, que eu digo é o regime Dirceu, você evita o aluguel. Você evita o aluguel, Porque você dorme às expensas do Estado. Você trabalha durante o dia, ganha 20 mil. Gerente de hotel. Gerente de hotel, bacana. E vai dormir aonde? O Estado aluga um estabelecimento para você dar dormida, tomar banho, refeições. O que... tranquilo. Eu brinco assim, mas quem conhece cadeia sabe que não é esse resort, né? Parece que é uma delícia, também quero estar lá, né? Mas isso causa na sociedade espécie. Por quê? Porque a sociedade tem um conceito de punidade ou de punição diferente do nosso, quer estudantes de direito, quer advogados. A sociedade entende que punição é cadeia, é preso. Para a pessoa ser punida por aquilo que ela fez, ela tem que ser presa. Não há pena alternativa, não há nada disso. E neste homicídio culposo de trânsito do 302, ela não vai ser presa nem que ela queira. É impossível. Porque o Código Penal diz que até 4 anos o regime é aberto. E aquilo causa repulsa porque, eu atropelei 5 crianças, uma delas não vai andar mais, né? E acontece só isso. O que revolta ainda mais, a sensação de impunidade é que causa a revolta. Ou seja, o resultado da minha ação não corresponde em nada à punição que eu sofro. E aí vem e se tenta essa mágica do chamado dolo eventual. Para tentar puxar essa pena, que é de 2 a 4, normalmente, para 6 a 20. Porque 6 anos já vai para um semiaberto, ou até para um fechado. Né? E dá uma sensação de que ele foi punido por aquele ato que ele praticou. E aí vem ainda aqui o artigo 18, essa é a descrição do dolo, e vai descrever a culpa. Então, agora, a descrição da culpa será uma descrição pormenorizada. E ele fala, culposo, é o crime, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ótimo. Daí você vai tentar ver o que são negligência, imprudência e imperícia, e o código não traz. Quem traz é a doutrina, as definições de negligência, imprudência ou imperícia. Né? Ou o Google também. Certo?
E, nesse sentido, imprudência, negligência ou imperícia tem aquelas categorias, e elas se resumem numa coisa chamada falta do dever de cuidado objetivo. Então, culposo seria o crime quando o agente agiu pela falta do dever de cuidado objetivo. E aonde está esse artigo que diz do dever de cuidado objetivo? Aliás, é um artigo que todos que passaram pela faculdade, o professor de penal, porque ele não sabe explicar bem esse artigo, ele passa rápido. Vocês podem perceber. Quando ele não domina um artigo, ele, não, esse aqui a gente vai ler, tal, artigo próximo, e já vai. Que é o artigo 13 do Código Penal, que ninguém se detém sobre ele, ninguém estuda sobre ele. E esse artigo 13 é um artigo que deve ser estudado pormenorizadamente, e deveriam ter teses sobre esse artigo 13. Que ela é a base da culpabilidade, que, aliás, é o resumo para que serve o direito penal? Para saber se aquela pessoa é culpável ou não. Não é se ela agiu com dolo ou culpa, se ela é culpável ou não. Se ela tinha o dever de evitar o resultado ou não, por uma obrigação, porque se colocou numa posição de garantidor, porque tinha o dever moral de assim o fazer, e por aí vai. E dentro dessa expectativa, o homicídio culposo de trânsito, lá do artigo 302, eu estou fazendo essa comparação. Diz lá que o homicídio... Deixa eu até pegar aqui a redação. § 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Essa é a descrição típica. Significa dizer que é praticar homicídio por negligência, imprudência e imperícia na condição de veículo automotor. Será que aquela senhora que passou naquela rua, que estava fechada ao fluxo de veículos, e que acelerou, ela atingiu aquelas vítimas na calçada por negligência, imprudência ou imperícia? Ou porque estava alcoolizada, e o fato de eu estar alcoolizado me leva a ser imprudente? O fato de eu estar alcoolizado me leva a ser imperito? O fato de eu estar alcoolizado me leva a ser negligente? Me leva desde que eu não tenha mais a consciência. É a chamada embriaguez, que uma vez na vida acho que todo mundo devia passar. Eu já tive a minha, que era quando eu me formei, graças a Deus, demorou, então, que é a embriaguez comatosa. É aquela em que os seus movimentos já não existem mais, não sente mais nada. Perde a coordenação motor, a capacidade de raciocínio, portanto, você não anda, deve ficar deitado. Né? Daí em seguida vem o desmaio e as outras... o mundo roda. Então, aí sim eu admito que nessa fase dessa embriaguez você teria a perda total da consciência. Voltando então, o homicídio culposo de trânsito, ele deve ser cometido por imprudência, negligência e imperícia. E aí vou colocar algumas situações que nós vamos tentar encaixar nessas três. O fato de eu passar no sinal vermelho é imprudência, negligência ou imperícia? A imperícia a gente sabe que não é, mas é negligente ou imprudente? Imprudente. Né? Imprudente. Andar em excesso de velocidade. Imprudente. Né? Dirigir com o pneu careca. Imprudente. Dirigir sem freio. Negligente, né? Está lá o trequinho do carro dizendo assim, não tem freio, ele só acende uma luz. Não adianta só acender a luz, ele tem que falar, essa luz é porque não tem freio, mas ele só acende a luz. Né? Então é negligente. E se eu beber? É imprudência, então. Então, nós estamos colocando aqui que o fato de eu ir a um bar,
de carro, pedir uma dose ou algumas e sair dirigindo é uma conduta imprudente. É isso? É imprudente. Mas se dessa minha conduta imprudente eu matar alguém, o resultado tanto faz. Porque eu já estou sendo imprudente, porque eu peguei o carro alcoolizado. Portanto, eu estou diante do homicídio culposo. Por que eu digo isso? Gostaria que, não sei se vocês têm condição de pegar aí, o artigo 302, quando ele foi redigido lá em 97, ele diz lá: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente... Então, causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena. 1. Não possuir permissão para dirigir a carteira de habilitação. Então, aumenta a pena. 2. Praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. 3. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. 5. Revogado, conforme determinado na Lei 11.705 de 2008. Sabe o que era o 5º? Quando ele estiver embriagado. O fato de eu estar embriagado e praticar o homicídio de trânsito não é causa de aumento de pena. O que significa dizer que, se não é causa de aumento de pena, ele não pode ser causa do próprio fato. O que significa dizer que a embriaguez pode não ser considerado como imprudência ou negligência. E aí o legislador fez o quê? Eu tiro isso como causa de aumento e vou dizer o seguinte: aquele que bebe e dirige pratica um outro crime, que é o 306, conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 gramas, ou sob influência de qualquer substância psicoativa, Então, o que quis o legislador? Se eu mato alguém no trânsito, embriagado, eu vou responder pelo homicídio culposo de trânsito do 302, em concurso material com o artigo 306. Aí vai dar uma pena grande. Certo, Rui? Certo. Uma pena enorme. Porque a pena de beber e dirigir é de detenção de 6 meses a 3 anos. É a pena enorme. Então vai dar o 2 do homicídio mais 6 meses. É a pena de quem mata alguém por estar embriagado. Vai preso? Não. E a sociedade? Não, mas isso não é possível. Né? Grita. Aí vai o Datena. Né? Isso é o final. Põe na tela aí, né? Não sei o que, tal. Isso é o fim, tá vendo? Matou, não sei o que, papá. Impunidade, impunidade, impunidade. Cadê o governador? Cadê o prefeito? Como se o prefeito e o governador tivessem alguma coisa a ver com isso. Quem tem a ver com isso foi o Tiririca que a gente elegeu e que escreveu isso aqui. Não foi? É um voto de protesto, nada contra o Tiririca, me parece ser uma pessoa bacana, mas ele não estudou direito. Não pode faltar. Eu digo que o Tiririca e o juiz da infância e juventude de foro regional, porque, veja, competência do foro regional da infância e juventude são 3 coisas que ele faz. É uma pessoa que não pode faltar. Porque ele indo ou não indo, é igual. A presença dele ou não é igual. Então é melhor ele ir. Porque pelo menos está lá na sala, alguém passa, dá um tchauzinho, assim, ele está aí, o juiz está aí. Né? Ou seja, o dia que vocês prestarem concurso, forem juízes, fala assim: eu vou me inscrever para a infância e juventude de foro regional. Que eu quero jogar tênis, eu quero ir no shopping, sei lá, mas deixa lá o paletó, vai, põe o paletó, joga faz assim e vamos em frente. Certo?
Então, esta redação é importante. Redação que, do 302, não foi mexida desde 97. Continua a mesma redação. O que se tentou mexer? Naquilo que não precisava, que é o 306. Que é dirigir embriagado. Mas não se fala do dirigir embriagado com o resultado lesão corporal, dirigir embriagado com o resultado morte. Se fala dirigir embriagado. Que até 2008 eu tinha que provar o 06. Tinha que assoprar o bafômetro, e até o tema da palestra que está aí para vocês, que diz que se eu não soprar o bafômetro, eu não posso produzir prova contra mim mesmo. Em decorrência disso, eu não posso ser punido. Eu vou ser punido se eu soprar o bafômetro, quer dizer, eu vou ser punido se eu quiser ser punido. Né? Porque não sou obrigado. Daí você é obrigado a submeter aquele exame de dosagem alcoólica. Eu tenho clientes que, logicamente, têm esse problema. Eu falei assim, você não se submeta a nada. Daí ele tomou voz de prisão porque ele não se submeteu não ao exame clínico. O médico falou, não, você vai entrar aqui na sala. Não vou entrar, não. Vou fazer nada. Não, o senhor tem que entrar, o exame clínico independe de você. Eu não vou entrar, eu não vou entrar aí. E aí foi preso por desacato, que é uma pena menor. Ele trocou, né, os crimes e foi preso por desacato à autoridade, porque o médico legista do IML é autoridade. Falou, o senhor vai... Não, não vou. Ele falou, não precisa ter ido... Ser tão radical assim, né, de não fazer o exame. Esse dá para você fazer porque ele não vai constatar quantidade, vai dizer se você está ou não embriagado. E só um parênteses sobre esse assunto, que eu tenho encontrado muito, porque eu faço muito esse tipo de crime, quando eu faço o bafômetro e quando eu faço o exame clínico. Porque já que você fez o bafômetro, você vai fazer o bafômetro, o exame clínico, tudo que tiver. E aí vem nos autos que o exame clínico deu negativo para embriaguez. O médico falou, não, está bem. Andou, pôs o dedo no nariz, está ótimo. Não está embriagado, não me parece estar embriagado. E o bafômetro deu 0,6. Aí eu fico assim para cá do promotor, e aí? Vamos sortear qual dos exames vale mais? Qual? Opa, né? Cara ou coroa? Porque, como vocês sabem, a prova no direito penal, ou a prova no processo em geral, ela tem valor relativo. O clínico não vale mais que o bafômetro e vice-versa. Então, quando eu me deparo com isso, e aí o cliente vem e fala, nossa, eu fiz o bafômetro, deu positivo, aí fala, calma, e o outro? Ah, não, deu negativo. Eu falei, então agora você começa a ter uma chance de absolvição. Porque se o laudo é inconclusivo, eu não tenho materialidade do crime, eu não tenho como condená-lo. De tanto querer fazer para condenar, faz errado. Pois bem, essa era a ideia do legislador, então, punir pelo 302, mais o 306, para dar uma pena suficientemente que ele fosse preso ou tivesse uma parte dessa pena a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto. Se eu sou só punido pelo 306, com uma pena de 6 meses, Rui, dá aquilo que todo mundo me critica, e eu critico quem fez a lei, todo mundo já sabe quem é, que são os professores da USP, em 1994 se reuniram para fazer a lei 9.099 de 95, porque o governo precisava dar um jeito do número de processos. Muito processo criminal, eu tenho duas formas de resolver isso. Ou eu contrato juízes, ou eu mato esses processos, põe fogo, às vezes, né, põe fogo no fórum, tenta eliminar alguns desse sentido, mas como não dá, fizeram a lei 9.099 dos chamados juizados especiais criminais, que eu apelidei de G-Pizza. Que aqui é o país da pizza, e agora a gente tem uma lei que institucionalizou a pizza. Pode ser também, né? Enfim, né? Então, você é pego dirigindo embriagado, pena de 6 meses, tem direito a uma transação penal, certo? Transação penal vai ser dada uma multa de acordo com a sua condição econômica, como se fixa, por exemplo, a fiança. Ok.
Os meus clientes de todos os juizados são pessoas que não têm emprego. Todos eles. O senhor está trabalhando? Não, nesse momento não. Eu não estou trabalhando, tal. Estou numa situação meio complicada. O doutor Januzzi aí veio fazer um free, né? Veio fazer um free, por favor, aí, né? E nesse sentido eu não tenho, né? Então, uma cesta básica de R$50. Beleza. Resultado, durante 5 anos você não pode fazer mais isso. Não tem controle. Quer dizer, não pode mais ou menos, né? Porque se você fizer de novo, daí você vai ter direito a suspensão condicional do processo. Que também é... Pô, você tem que ir no fórum de 3 em 3 meses. Eu vou todo dia, pô. Por que o cara não pode ir de 3 em 3 meses? Não é? Ele tira lá um momento, na hora do almoço, vai lá e vai. Pô, a gente vai todo dia no fórum. Ele vai só de 3 em 3 meses. Olha que beleza. Eu falei, pô, legal isso aí. E na terceira, aí ele vai ser... Aí tem um processo, né? E nesse processo ele vai ter, como a pena é mínima, eu posso ter a substituição do 44. É uma pena de multa, né? Aí na quarta vez, pode ser que ele tenha também, porque ele não tem mais direito à suspensão, e aí ele pode ter o sursi, que foi até 2 anos, já aumentou a pena, né? Porque tem a reincidência. Sursi por 2 anos, não sair da comarca, senão o juiz vai cuidar, né? Inclusive, em todas as cancelas lá, o pessoal que vai agora no carnaval para a praia, tem lá o oficial, né, do Tribunal de Justiça para ver, ó, o senhor está indo para onde? Está saindo da comarca? Avisou o juiz? Ah, tá, entendi. A fiscalização efetiva. Suíça. Dinamarquesa, vai. Porque os suíços são meio assim, né, tal. Então, esta lei, 9.099, fez com que todos os crimes aqui, que começam no 302 e termina no 310 do Código de Trânsito Brasileiro, sejam beneficiados, quer pela transação penal, nos mais simples, como beber e dirigir, e nos mais graves, como matar alguém culposamente, já tem direito a uma transação penal, a uma suspensão condicional do processo. Então, estes fatos criminosos descritos aqui no capítulo do Código de Trânsito Brasileiro não satisfazem o desejo da sociedade de punição para esse tipo de fato. E aí vem esta adaptação, ou esta forma de tentar punir, que é o quê? Jogar aquilo como homicídio doloso pelo chamado dolo eventual, porque eu assumi o risco de produzir o resultado. E aí é denunciado lá pelo tribunal do júri, é feito o recebimento da denúncia. A primeira defesa, se o advogado for razoável, ele vai alegar justamente que não é dolo, é culpa. Né? O juiz vai passar ao largo disso, vai continuar a instrução por dolo. Provavelmente ele vai ser pronunciado, e aí eu vou apelar. Vou apelar ao Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que não é dolo, é culpa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, dependendo da Câmara, vai dizer não, é dolo. E aí ele vai recorrer, né, no especial, e vai ganhar o recurso. Por que eu digo que vai ganhar o recurso? Porque nós temos 2 câmaras, a quinta e a sexta, que são unânimes em dizer que crimes de trânsito são culposos, com resultado morte. E lá se vão 2 anos? Não. Lá se vão 7 anos da tramitação disso tudo. E aí chega no STJ, não, aquela conduta é culposa, perfeitamente, volta para a primeira instância. Aí ao voltar para a primeira instância, como nada disso interrompeu a prescrição, a não ser a decisão de pronúncia, estará prescrito o crime. E, consequentemente, a punição. E aí, daqui a 7, 8 anos, aquele fato de ter atropelado aquelas 5 criancinhas que lá estão, vão servir o quê? Para nada. Não fui punido, não tive nenhum tipo de consciência, não tive nenhum tipo de sanção,
Porque eu posso ter uma transação penal, e eu defendo a transação penal não multa, porque multa é fácil de pagar, mas a prestação de serviço à comunidade onde? No hospital de urgência da região, né? Na emergência, na ACD, em um hospital que recupera essas pessoas lesionadas, ou sendo mais radical, porque daí o cara aprende mesmo, dirigindo o rabecão do IML, indo buscar o cara lá que foi atropelado. Aí o cara aprende. A hora que ele pegar o primeiro corpo atropelado em virtude de alguém que o atropelou porque bebeu e dirigiu, que ele vai pegar o corpo e o corpo vai parece aquele boneco de Olinda, assim meio cambaleante, que ele vai ver que aí ele vai não, mas isso é uma pena degradante, não pode. É constrangedora. Na ótica de quem? Na ótica do Estado. Eu já vi julgados nesse sentido. Então, esse nosso pequeno encontro, debate aqui sobre esse tema, ele tem a função não de fechar o tema. Por isso que é o tema da palestra. Crime de trânsito, dolo ou culpa? É uma discussão aberta. Tá? Logicamente, eu deixar só a discussão para a gente aqui debater, eu acho que a gente vai debater, porque eu gosto de palestra em que as pessoas participam com perguntas. Não deve estar sendo interessante, porque não tive pergunta ainda, mas até daqui a pouco a gente vai chegar lá. Né? Nós da OAB, eu falo nós da OAB porque eu estou nesta comissão, agora vai para o 4º ano, Comissão de Estudos do Sistema Viário. Antes era presidido pelo Ciro Vidal, né, que faleceu, também um cara muito bacana. Chegou às minhas mãos, pela OAB e pelas vítimas de acidente de trânsito, a tentativa de uma solução para este impasse. E me perguntam, o que eu acho, se é dolo ou culpa? Eu sou radical e falo, e como bom advogado, fico naquela linha do meio e falo, não, é préter dolo. É dolo no antecedente e culpa no consequente. E explico. Quando eu sei que eu vou dirigir e bebo, e peço, garçom, me dá uma dose de alguma coisa alcoólica, eu estou fazendo conscientemente, dolosamente, intencionalmente. É o que eu sempre digo, quando você sai com uma moça que você quer conhecer, e você quer ter alguma coisa a mais com relação a ela, você vai, você abre a porta, dá flores, leva a jantar num lugar bacana, com a intenção de dolo, direto. Né? Aqui a minha intenção é o quê? É beber e dirigir. Por que beber e dirigir? Porque se eu fui dirigindo e não vou voltar a pé, é óbvio que se eu estou pedindo a bebida, eu tenho dolo de beber e dirigir. Portanto, eu estaria dentro do artigo 306, que tem a pena de 6 meses a 2 anos. Certo? Com a consequência culposa, e não dolosa, por quê? Porque a bebida afeta os meus critérios motores, eu vou ser muito mais propenso a uma negligência, a uma imprudência. E se desse resultado da minha negligência e da imprudência eu chegar ao resultado morte, então esta morte será em virtude desta culpabilidade anterior. Portanto, préter dolo. Dolo de beber, mas eu não tinha o dolo de matar. Mas por eu ter bebido, a consequência foi o acidente e a morte. Se eu tenho, então, esta figura do préter dolo, que não é culposo e não é o doloso, é o que eu costumo sempre, quando sou entrevistado, explicar na televisão, mas nunca passa essa parte. Eu falei para o repórter, mas essa parte não é legal. A parte que passa é aquele... esse governo é uma droga. A hora que eu falo que esse governo é uma droga, ele põe esta parte especificamente, que é a parte que interessa. Mas a explicação, não. Então, a explicação é a seguinte. No homicídio culposo de trânsito, eu tenho uma pena que vai de 2, no mínimo, ao máximo de 4. Culpa, estritamente culpa.
homicídio culposo de trânsito, ponto. Na outra ponta eu tenho o homicídio doloso, do 121, que tem uma pena mínima de 6 e a máxima de 20. E no meio disso eu tenho o chamado préter dolo, em que, pelo princípio da proporcionalidade das penas, ela tem que ser proporcional à pena mínima do culposo e a do doloso, e a máxima do culposo e a do doloso. E aí, a pena que eu cheguei é a pena de 5 anos, mínima, acima de 2, menor que 6, e a máxima de 8, que é maior que o 4 e menor que o 20. Portanto, proporcional. Porque se a pena é não proporcional, aquele tipo penal passa a ser inconstitucional. Ele não vai ser aceito pelo ordenamento jurídico como válido e regular. E criar, então, uma nova redação para o chamado homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando o indivíduo está embriagado. Deixando o homicídio culposo de trânsito para os outros casos em que ele não está embriagado, mesmo porque as causas de aumento de pena já disseram isto. E o artigo 306 para os crimes em que ele só está embriagado e dirigiu e não causou nenhum crime. Ou seja, a criação de um terceiro tipo penal, que é o objeto do nosso projeto de lei de iniciativa popular, que estamos chegando a 1 milhão de assinaturas, depois de 2 anos. Apesar de já ter esse projeto, através de uma deputada aqui de São Paulo, ter sido colocado lá como projeto de lei, mas no Congresso Nacional é mais um. Isso. Tá? Que tem a seguinte redação. Deixa eu ver se eu... Tá bem vermelho, horrível, né? Quem fez essa apresentação em slide não manja nada, que fui eu mesmo. A redação, então, ficaria assim. Não, é que eu tive agora fora e meu irmão estava dando uma aula na disciplina dele, que é da odontologia, e eu assisti algumas palestras e falei, nossa, que coisa, hein? Bonito, né? Não mexe o negócio, é bem bacana. Mas o que eu digo, eu sou um clássico. Eu sou de 72, que é meu ano do nascimento, e como gosto de carro, eu me comparo aquele Passat TS azul, metálico, com equalizador Tojo e o rádio Motorola. Isso aqui, para mim, é muito, senhores. iPad, então, eu ganhei um, eu vendi. Falei, bacana. Né? Nossa, genial. Então, para o espaço eu sei que eu não vou. Só se explodir alguma coisa. Mas é só pintar de branco. É só você pôr no PowerPoint e pintar de branco. Então, enfim, né? Então, olha lá, a redação ficaria assim, ó, no homicídio culposo, então eu afirmo a vocês que quem mata embriagado no trânsito pratica o crime de homicídio culposo e não doloso. Então, eu já chego a esta conclusão. Defino isso como premissa fundamental. Extreme de discussão. Exatamente. Para quê? Para evitar essa discussão se é dolo ou culpa. É culpa. Ok? A pena será de reclusão de 5 a 8 anos se o agente dirigir veículo automotor em via pública e estiver sob a influência de qualquer concentração de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos. Pena de 5 a 8. Não tem transação, não tem suspensão, tem pena. Processo. Tem condenação no mínimo, pena superior a 4 anos, portanto, 1 ano, regime Dirceu, semiaberto. Bacana. Semiaberto, ele vai estar
preso durante a noite, em regime penitenciário, vai conhecer o sistema penitenciário, como eu digo, vai fazer novos amigos, fazer um networking diferente, né, in loco, vai poder fazer uma coisa melhor do que tudo, sair, para não ficar lá no networking direto, né, eu acho que o Dirceu não vai sair, eu acho que ele se adaptou muito bem, rapidamente, mas vai sair para trabalhar, e vai sair para trabalhar, mas vai voltar toda noite ali durante 1 ano preso. Acredito que isto seja, para a sociedade, uma resposta razoável ao tipo de violência do trânsito que nós estamos tendo hoje. Igual. Apenas a alteração deste tipo penal específico cria o tipo penal específico do homicídio culposo de trânsito por embriaguez. Deixando o 302 para os outros, quando eu atropelei na calçada, e quando eu só fui pego embriagado, sem ter cometido nenhum resultado maior, o 306. Essa é a batalha que a OAB de São Paulo, por esta comissão, já começou na gestão do Urso, tá? Que apoiou em gênero, número e grau, continuou na gestão Marcos da Costa, apoiando em gênero, número e grau, é levada por esse que vos fala para 82 subseções do Estado já, e em Brasília, para o ministro das Cidades, que hoje é o responsável pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, para o Ministério Público do Estado de São Paulo, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para o ministro da Justiça, mas nenhum quis usar da sua influência política e de sua maioria no Congresso Nacional para votar este projeto, que daria uma sensação a curto prazo de punidade, ou a sensação de que as pessoas são punidas por esse tipo de fato, que elas vão ser presas, que elas vão responder criminalmente, etc, etc. E não deixar ao léu jogando para a galera, que eu costumo dizer, dizendo que isso é doloso. Porque nós vamos saber que em um determinado momento isso vai ser desclassificado para culposo, e a consciência do brasileiro é curta, ela não acompanha até o final. Ela acompanha de hoje a daqui a 2 meses, 3. Daqui a 2 anos ou 7, ela não quer saber mais. Eu falo isso porque eu gosto muito de carro, acompanha o problema do Schumacher, ficou pelo menos 1 mês sem falar se ele estava vivo ou morto, se ele melhorou ou piorou, porque não era mais notícia. E ele continua em coma. Então, ninguém lembra mais. Eu sei que ele teve um acidente, já foi. Nós temos uma atleta também, uma brasileira que sofreu um acidente nos Estados Unidos, que ninguém diz nada e ela tá correndo um sério risco de vida, não é? Com o evento morte, e a mídia não diz absolutamente nada. Não é interessante, né? Mas ela treinou ela treinou em São Roque. São Roque tem neve, cara. Em São Roque tem uma pista de neve lá. Já andei lá, você tá enganado, cara. Pus o dedo. Pus o dedo. É neve essa porra. É lógico que é. É uma máquina que produz neve. Mas, só voltando para a gente tentar terminar, então o tipo penal seria este. Os níveis de governo já têm esta consciência, e eu continuo nessa luta, junto com uma ONG, que é a Não Foi Acidente, que tem lá www.naofoiacidente.org, que foram criados por familiares de vítimas em virtude de acidentes de trânsito que ocorreram o ano retrasado. E nós fomos a todos os níveis de governo. E eu percebia que não ia para frente essa consciência, apesar da sociedade, de nós, querermos esse resultado. Aí eu fui tentar pesquisar o motivo.
Né? E um outro motivo que eu falo, às vezes quando eu sou entrevistado na TV, não passa, não sei porquê. Mas eu vou falar aqui para vocês, está gravando aí e tal. Aquilo que o governo arrecada, federal, sob o ponto de vista da venda de bebidas alcoólicas, imposto, levando-se em consideração que é fraudado, porque eu tinha um tio que era advogado depois que meu avô faleceu, porque não podia ter advogado na família até ele estar vivo. Não perguntei o motivo. Né? Mas, enfim, ele trabalhava na Pinga Três Irmãos, que é de Piracicaba. E existe lá os selos federais e os selos fraudados, que é 50%. Todo mundo sabe disso. 50-50. Mas já arrecadando esses que são os normais, se arrecada 8 vezes mais de impostos de bebidas alcoólicas em geral do que se aplica no SUS, Sistema Único de Saúde. Se arrecada 8 vezes mais. O que significa dizer que, quando um indivíduo morre em virtude de acidente de trânsito, seja por embriaguez ao volante, seja por outros motivos que tais, fica muito barato para o governo. Barato porque eu vou pagar para ele ou para a família um seguro DPVAT, que é vinculado ao governo, mas não é do governo, de R$13 mil. Barato. Aliás, você tem que torcer para o cara morrer. Se acidentou, não morreu. Quem mandou resgatar esse cara, meu? Esse cara tinha que ter morrido, porque é só 13 mil. Porque se ele sobreviver, eu vou ter que gastar com o SUS para a sua manutenção hospitalar, hospital, depois a reabilitação, etc. e tal. Que aí se aplica a verba toda, o INSS, essa coisa toda, que se aplica uma verba 8 vezes menor do que o imposto que se arrecada. Né? Eu falei, entendi a conta. Então, Maurício, imbecil, que 5 a 8 anos, meu, pega a sua lei, sei lá, sai andando aí, meu. Né? Exatamente. Né? Aí eu comecei a refletir e assisto televisão como todos vocês. E percebi que 70% da publicidade é bebida alcoólica. Aliás, bebida, né? Que você bebeu, você tem a mulherada, o carrão. Falei, é nóis, né, meu? Que... Tá na praia, né? Exato. No Dubai. Pô, né? é chique pra cacete o negócio. Muito bom, né? Pô, como é que esse negócio pode fazer mal se eu dirigir? Impossível. Né? Eu, com esse projeto, eu fui recebido por algumas emissoras de TV aberta, a Bandeirantes, o Mitre, posso falar, porque ele me recebeu, ele me falou, ele falou que iria ajudar no Não Foi Acidente. Inclusive aquela torre que fica ali na Doutor Arnaldo ia ficar vermelha até conseguir as 1.300.000 assinaturas. Tá projeto, ok. Depois de uma semana, falou, olha, então, é um problema aí, com o seu Saad. E não foi. O único programa que apoia chama-se CQC, porque não é uma produção da Rede Bandeirantes de televisão. Ele é independente. E ela responde por aquilo que ela faz. Fui tomar um café da manhã com a Ana Maria Braga, a Rede Glóbulo de televisão. Não, vamos ajudar, vamos fazer. Ela, inclusive, foi num carnaval com uma camiseta, se beber não dirija. Fim, end, não me chamou mais para tomar o café. Também não X? Nada, nem uma pinguinha, nada. Porque ela é aqui do interior de São Paulo, ela tem terras aqui e tal. Né? Ou seja, não há interesse em alterar isto que eu acabei de falar para os senhores, que é um projeto de lei de iniciativa popular, que todos os níveis de governo, presidente, ministro da Justiça, ministro das cidades, presidente do Denatran, já sabem disso, para mudar. Mas nós, da ONG, insistimos, nós da OAB insistimos em mudar isso, como fizemos com a lei da ficha limpa,
Com a lei anticorrupção, que eu até postei, o governo, acho que ele aprovou a lei anticorrupção, mas ele não entendeu, né? Fala, meu, e agora? Agora aprovamos a lei, e agora? O que a gente faz? Porque pode ser que ela possa morrer do próprio veneno. A vítima pode ser você. Então, o que eu penso é o seguinte, muito embora a gente estabeleça aqui, para o palestrante, que é mais um bate-papo que eu falei, que esse tipo de conduta é uma conduta culposa, ou pré-dolosa, mas para você explicar isso para a população é pior. Então, é uma conduta culposa agravada pela bebida, e que tem que ter uma pena dessa, pela proporcionalidade que eu falei, portanto, está constitucional, está legal, está dentro do que se exige de um trâmite legislativo, só basta ter a consciência de que é necessidade dessa alteração, essa mudança, e eu, junto com a ONG, junto com a OAB, a gente não vai esmorecer até conseguir as 300 mil. Para quem não tinha nada, só faltam 300 mil, está de bom tamanho. Então, quem puder divulgar, assinar, está no site, o site nãofoiacidente.org, tá? Que assina eletronicamente. Nós fizemos um sistema que não tem como burlar, né? Assinar várias vezes. Não é igual para fazer nascer partido político. É só uma vez, tá? Partido político pode assinar mais alguém, morto também, está liberado. Aqui não, aqui é sério. Tem que assinar, não vai poder colocar outro, porque você vai colocar o seu título de eleitor. Não sei onde é o meu título, qual o número, porque você lembra de 4 em 4 anos que tem que votar. Aí já tem lá um linkzinho do TSE que você já pesquisa direto, tá? Para você não precisar nem ir lá na gaveta, achar, tal, já vai direto no próprio site, já tem. Não me pergunta como fizeram esse link, mas eu sei que é bacana, né? Ok? Então, assim, só para finalizar, para pontuar, até para não ficar muito maçante a explicação, a palestra, para nós o crime é culposo, a pena é de 5 a 8 anos, e é uma forma razoável de dar o resultado àquilo que a sociedade espera e a proporção daquilo que é o resultado. Porque eu não posso comparar, apenas finalizando, um homicídio culposo de trânsito por beber e dirigir com alguém, por exemplo, que deliberadamente, porque a pena é a mesma, pegue na sua casa uma arma de fogo ou uma faca e vá matar um indivíduo dolosamente porque quis o resultado, porque a pena é a mesma. Não me parece que a intenção ou a periculosidade e o resultado seja o mesmo para ter o mesmo tipo de pena do que no homicídio culposo de trânsito pela embriaguez ao volante.